Titanic foi um navio de passageiros britânico construído no início do século XX. Ele foi projetado para ser um dos navios mais luxuosos e seguros da época. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, Inglaterra, em sua viagem inaugural com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estavam mais de 2.200 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. O navio não conseguiu desviar o tempo de evitar o impacto. O iceberg rasgou o casco do Titanic, causando danos, interrompendo e fazendo com que a água comece a entrar no navio. Os compartimentos estanques do Titanic não foram projetados para suportar danos tão extensos. Apesar de ter sido equipado com botes salva-vidas suficientes para acomodar todos a bordo, o Titanic só tinha capacidade para lançar a metade deles no março. Esse foi um dos principais problemas durante o naufrágio. À medida que a água invadiu o navio, ficou claro que o Titanic estava condenado. O capitão ordenou que os passageiros começassem a embarcar nos botes salva-vidas, seguindo uma política de mulheres e crianças. Primeiro, às 2h20 do dia 15 de abril de 1912, o Titanic afundou completamente. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre. O naufrágio do Titanic teve um impacto significativo na história marítima. Ele revelou deficiências nos procedimentos de segurança e levou a uma série de mudanças nos regulamentos de navegação, como a exigência de ter botes salva-vidas suficientes para todos a bordo durante décadas. O local de descanso final do Titanic desconhecido. Somente em 1985, uma expedição liderada por Robert Ballard encontrou destroços do navio no fundo do Oceano Atlântico. O naufrágio do Titanic também capturou a imaginação popular e inspirou livros, filmes e peças teatrais. Um dos filmes mais famosos sobre o assunto é o Titanic de James Cameron, lançado em 1997. Desde a descoberta dos destroços, várias expedições foram realizadas para estudar e preservar os restos do Titanic. No entanto, a motivação do navio continua sendo um desafio, e os esforços para proteger o local têm sido debatidos. O Titanic continua sendo um símbolo do luxo, tragédia e da passagem humana. Sua história permanece viva como um causador das consequências da arrogância, da falta de preparação e do impacto devastador que um desastre pode ter.
Construção. O Titanic foi construído nos estaleiros da Harland and Wolff em Belfast, Irlanda do Norte. A construção começou em março de 1909, e o navio foi lançado ao mar em maio de 1911. Ele foi projetado para ser o navio mais luxuoso e tecnologicamente avançado de sua época, dimensões e características. O Titanic tinha 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e uma altura total de 53 metros. Ele tinha uma capacidade máxima de passageiros de cerca de 3.300 pessoas. O navio era dividido em diferentes classes: primeira, segunda e terceira, com a primeira classe sendo a mais acolhedora, e a terceira classe, salões de jantar elegantes, uma piscina, um ginásio, uma quadra de squash e até mesmo um café parisiense. A segunda classe também tinha cabines confortáveis e uma sala de jantar, enquanto a terceira classe oferecia acomodações mais básicas, mas ainda melhores do que em muitos outros navios da época naufrágio. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg enquanto navegava pelo Atlântico Norte. O iceberg rasgou várias seções do casco do navio, abrindo buracos através dos compartimentos estanques. Apesar de serem projetados para serem estanques, os compartimentos do Titanic não foram selados na parte superior, permitindo que a água se espalhasse de um compartimento para outro à medida de salva-vidas suficientes, e a falta de treinamento adequado em procedimentos de emergência. A evacuação foi caótica e muitos botes foram lançados ao mar com capacidade inferior à sua capacidade máxima. Além disso, havia uma falta de coordenação na distribuição dos passageiros entre os botes, o que contribuiu para o alto número de vítimas. Do total de aproximadamente 2.200 pessoas a bordo do Titanic, apenas cerca de 700 sobreviveram ao naufrágio. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre, tornando um dos piores desastres marítimos da história. Impacto e legado. O naufrágio do Titanic teve um impacto significativo na indústria de navegação e levou a várias mudanças regulatórias. Os regulamentos também teve um impacto duradouro na cultura popular, inspirando inúmeras obras de arte, filmes, livros e exposições relacionadas ao Titanic e descoberta dos destroços. Após décadas de especulação sobre a localização exata dos destroços